Bom dia, pessoal. Vamos estar louvando agora a Deus esse momento aí. Queria fazer uma oração para nós começar. Senhor Deus, obrigado por a gente poder estar aqui reunido, te louvando, Deus, te adorando, por a gente ter essa liberdade, ó Pai, que a gente possa estar tendo um momento de comunhão agora, de aprendizado também. E é isso que eu te peço e te agradeço, Deus. Em teu nome, amém. Vamos estar iniciando com essa primeira música. Essa música diz que a gente tem um Pai bondoso e querido, né? E santo, e Ele é o único que é digno de ser louvado. Então vamos estar louvando com essa música. Vamos ficar de pé. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, amor pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Meu Senhor, como é bom cantar louvores. Sou feliz por teu perdão, sou feliz por tua salvação. Do céu desceste à terra, o caminho mostrar, e da terra foste a cruz em meu lugar. Depois foste sepultado, do sepulcro foste ao céu. Eu te exalto, meu Senhor. Eu te exalto, meu Senhor. Como é bom cantar louvores. Sou
sepultado, do sepulcro foste ao céu, eu te exalto, meu Senhor. Do céu desceste à terra, o caminho mostrar, e da terra foste a cruz em meu lugar. Depois foste sepultado, do sepulcro foste ao céu, eu te exalto, meu Senhor. Eu te exalto, meu Senhor. Eu te exalto, meu Senhor. Jesus salvou minha alma, da morte me libertou, acredito. Ele vive, minha culpa Ele levou, minha dor ficou lá na cruz, acredito. Cristo vive em mim, Ele vive em mim, Cristo vive em mim, Ele vive em mim. Jesus salvou minha alma, a morte me libertou, acredito. Ele vive, minha culpa Ele levou, minha dor ficou lá na cruz, acredito. Ele vive, leva a bandeira do meu Deus que a morte venceu. Cristo vive em mim, Ele vive em mim, Cristo vive em mim, Ele vive em mim. Tomas meu fardo e o pões sobre ti, dançando estou em teu louvor, vou ver teu reino vir. Cristo vive em mim, Ele vive em mim, Cristo vive em mim, Ele vive em mim. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vamos orar nesse momento. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui celebrando mais uma ceia, Pai, celebrando esse louvor em Teu nome, em Tua adoração, Senhor Jesus. Queremos Te agradecer por esse lindo domingo de sol, queremos Te agradecer por essa semana, Pai, e pedir que o Senhor esteja com a gente sempre, pois nós sabemos que o Senhor está sempre com a gente. Pedir, Senhor, que nessa semana o Senhor esteja presente em nossos corações, em nossas vidas, nos ajudando, Senhor, a levarmos a Sua palavra aonde quer que for. Te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai. Amém. Podemos sentar, pessoal. Rodrigo. Bom dia, pessoal, a todos que estão aqui presencialmente e quem está junto conosco acompanhando via transmissão, né? Como vocês sabem, hoje é o primeiro domingo do mês e como igreja a gente costuma ter o nosso momento de ceia, a desfrutar dessa comunhão que graças a Cristo a gente pode desfrutar, né? Mas antes de a gente ter nosso momento de ceia em si, eu gostaria de estar relembrando o que a gente tem estudado ao longo desses últimos meses, né? Que é a primeira carta aos Coríntios. Essa semana, conversando com o Ed, a gente resolveu adiantar um capítulo justamente porque ele falava sobre a ceia, né? Então, no próximo momento, o Edgar vai estar retornando ao capítulo 10, e vai estar continuando a falar sobre como 1 Coríntios vai estar tratando algumas questões referentes à liberdade. Mas hoje a gente vai avançar um pouquinho, então, ali para o início do capítulo 11, no verso 2, até o final dele, para estar conversando basicamente sobre alguns propósitos que Paulo trata ao mencionar algumas questões que ele estava tratando sobre problemas que eles estavam vivendo nas celebrações deles, no culto público, né? E com base nesse capítulo que a gente vai olhar hoje, vamos então falar sobre como, quando a gente se reúne como igreja, né, nos momentos em que estamos juntos, é uma oportunidade que a gente tem de expor a maturidade cristã, a vida que a gente tem e recebe a partir de Cristo, em meio às nossas celebrações, em meio aos nossos momentos de comunhão, assim como a ceia. Então, antes de a gente tratar do texto em si, vamos fazer a leitura, pessoal. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 11. A gente vai estar lendo do verso 2 até o 34, então, para estar falando sobre essas questões. Coríntios, capítulo 11, nós vamos fazer a leitura do 2 até o 34. Lá vai dizer o seguinte, então. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo, e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a sua cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça.
O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Pois o homem não se originou de mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher provém do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter o cabelo comprido? E que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi lhe dado como um manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu o creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde podem comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Um capítulo curioso, né? E ele é bem nítido que tem dois assuntos claros sendo tratados por Paulo ali. E os dois assuntos envolvem o culto público, né? A reunião, o que a gente conhece como celebração. Acho que esse aqui talvez seja um dos maiores exemplos de uma frase que a gente encontra muito quando começa a estudar a Bíblia, né? De que texto fora de contexto acaba sendo usado como pretexto para alguma coisa, né? E esse texto, os primeiros versos dele, muitas vezes são usados para colocar a Bíblia como um livro desatualizado ou usar a Bíblia muitas vezes até machista, né? Por causa das questões que a gente vê ali relacionados diretamente à questão da mulher, do uso do véu, do cabelo e tudo mais. Se a gente olhar para essa primeira parte do texto, o que Paulo basicamente está querendo tratar aqui, pessoal, ali dos versos de 2 a 16, é que nenhum tipo de liberdade ou nada relacionado ao nosso ego deve corromper o nosso papel como igreja, né? Deve corromper o nosso papel como cristãos inseridos em meio a uma sociedade. Se vocês olharem logo ali nos primeiros 5 versículos do 2 até o 6, Paulo vai explicar o como é necessário fazer uso, sim, da nossa liberdade para entender alguns
alguns porquês do que a gente não faz ou não age de determinadas maneiras, né? Se vocês olharem ali, ele começa com um elogio no verso 2, dizendo que ele fica feliz, ele elogia eles por se lembrarem em tudo e se apegarem às tradições exatamente como ele as transmitiu, né? E em seguida ele começa a explicar sobre a questão de sujeição, né? Sobre a questão de que o homem é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça do homem, Deus é o cabeça de Cristo e tudo mais. Por que ele faz e traz à tona essa lembrança, né? Porque eles estavam vivendo um sério problema relacionado à cultura na qual eles estavam inseridos, né? As pessoas que estavam conhecendo Cristo e estavam indo ali fazer parte daquelas reuniões vinham de outras realidades, de uma vida pregressa, não eram judeus por natureza, né? Estavam trazendo costumes, né? Bagagens para dentro do momento da comunhão, da vida como corpo. E se a gente parar para analisar, principalmente essa questão da mulher com cabelo comprido e do homem não usar cabelo comprido, na sociedade de Corinto era algo muito latente, era uma coisa muito visível. Por quê? Porque para a cultura deles, uma mulher que andava com a cabeça descoberta, ela era automaticamente relacionada a uma vida promissora, né? Em que sentido? Quem andava com a cabeça descoberta naquele período, naquela sociedade, ou era uma mulher que exercia a prática da prostituição, ou provavelmente era uma prostituta sacerdotal, porque eles eram pagãos em sentido de religião e adoravam a vários deuses, e alguns deles eram adorados com a questão do sexo. Então, todo mundo que entrasse no meio da igreja e visse uma mulher com cabelo descoberto, ela ia estar automaticamente sendo relacionada a essa realidade, né? Então, por isso que Paulo instrui eles essa questão de que a mulher tinha que, sim, cobrir o seu cabelo para se sujeitar a quê? Ao propósito principal do porquê a gente se reúne como corpo em Cristo, né? Para que a mensagem do Evangelho seja propagada, para que Cristo seja conhecido, e para que isso aconteça da forma mais prática possível, não podemos nos colocar como empecilho. Da mesma forma, os homens com cabelo comprido, né? Naquela sociedade, automaticamente o cabelo comprido, um homem associava ele a algo tipo um espartano, assim, né? Ele era visto como um homem meio bruto, militarizado, violento, talvez. Então, não vamos usar cabelo comprido. Lendo algumas histórias sobre isso, a gente consegue contextualizar para a nossa realidade. Uns dias atrás eu estava lendo um livro que falava sobre um pastor que tinha recém-chegado numa comunidade no Texas, lá nos Estados Unidos, e ele se deparou com uma grande divisão no meio da igreja, assim como provavelmente existia em Corinto, né? E ele foi investigar qual era a causa dessa divisão, e ele ficou muito curioso, porque ele chegou à conclusão de que a igreja estava dividida porque alguns jovens estavam usando boné na celebração, né? Aí qual foi a primeira reação dele, né? Pensar tipo assim, quem está contra o uso de boné é legalista, né? Porque hoje, a gente vive numa sociedade que não tem nada de problema usar boné. Mas, como todo bom cristão, ele parou, respirou um pouco, mastigou, né? E foi averiguar com as pessoas do porquê que aquilo estava acontecendo. Conversando com os pais dos mais jovens, ele descobriu, né, que os pais estavam lutando pelo direito que os filhos tinham de usar boné, né? E conversando com os mais velhos, os mais idosos, que eram os que estavam se opondo um pouco à questão de usar boné no meio da celebração, ele entendeu que eles estavam chateados com aquilo, porque eles eram de uma geração que viveu muito a realidade dos cowboys, né? E que o chapéu era sinônimo de malandragem ou criminalidade, né? E a igreja dele tinha muitos idosos. Então, toda vez que um idoso olhava para aquele jovem entrando de boné e não tirando o boné no meio da celebração, ele perdia todo o foco do Cristo que estava sendo apresentado ali e voltava aquele foco para o boné que o jovem estava usando, né? Contrapartida, ele entendeu que muitas vezes ser cristão é abrir mão da sua liberdade para que o outro não venha a tropeçar. E aí o que ele fez? Conversou com os pais desses jovens
explicou para os jovens essa questão do boné. E os jovens gentilmente entenderam que eles estavam sendo pedra de tropeço para aquelas pessoas e decidiram abdicar do uso do boné, então. Isso é como se fosse, né, uma outra aplicação do que a gente está vendo aqui no início desse texto, né? Nós todos estamos sujeitos a Cristo, né? A gente tem que entender que liberdade, como a gente vai ver Paulo falando claramente dos versos 7 até o 16, nesse trecho, não é agir com ignorância. Não é deixar todo o propósito que a gente tem como igreja de viver numa relação de mutualidade de lado. Notem que Paulo pontua de forma bem clara que ele não está sendo favorável a A ou B, né? Quando ele diz ali no verso 11, no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher provém do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. O que Paulo está incentivando aqui é uma relação de mutualidade entre o corpo que escolha abrir mão de determinados direitos, né, para que o evangelho seja transmitido através do nosso relacionamento maduro como cristãos. Paulo também está propondo que a gente coloque Cristo acima de nós com esse desafio. Então, por mais que pareça uma questão totalmente descontextualizada, e não é, ela só tem uma aplicação diferente, nós vivemos sim hoje, em 2021, esse desafio, de como cristãos entender que as nossas celebrações, os nossos momentos juntos como igreja, têm o propósito de engrandecer, de transparecer e demonstrar o Cristo a quem a gente serve. A mensagem do Evangelho que a gente ouviu de forma clara e transformou as nossas vidas para toda a eternidade. Então, pessoal, eu acho que a grande pergunta que fica para nós, olhando esses primeiros versos aqui, do 2 até o 16, como tem andado a nossa atitude em relação a isso? Temos nos preocupado em evidenciar Cristo como corpo? Colocar Jesus e a mensagem do Evangelho acima de tudo que a gente é como igreja? Como tem sido isso para nós, sendo parte desse corpo? A gente escolheria não usar boné para não ser pedra de tropeço para ninguém, para fazer com que as pessoas entendam que o objetivo central de todos aqui é servir e viver para Cristo? É radical. É totalmente diferente do que a gente aprende fora da igreja e alheio à realidade da Bíblia. Mas é um desafio para nós. Ainda é bem presente na nossa realidade. Não bastasse isso, né? Paulo vai continuar agora com a segunda parte do capítulo, onde ele vai estar falando sobre outro problema que aquelas pessoas estavam vivendo ali, né? Que era a questão do como a ceia estava acontecendo no meio deles, né? Aquela instrução que havia sido transmitida de Cristo para os discípulos, que havia chegado até Paulo, que ele havia ensinado de forma clara para todas as igrejas às quais ele plantou, ele falou e demonstrou o reino e o evangelho. Aí, ao ouvir, ao entender, ao observar como estava acontecendo a ceia ali, ele viu que eles estavam tendo um sério problema, que o sentido real da ceia havia sido distorcido. Então, ele vai usar essa parte do trecho para tratar de que a ceia do Senhor envolve compromisso e maturidade espiritual, né? Tipo, se a gente olhar dos versos 17 ao 34, Paulo vai dar todas essas instruções querendo enfatizar e dar mais força a questão de que a ceia não pode ser levada ao léu. A ceia não é uma coisa que acontece a cada 30 dias, a ceia não é uma simples reunião social. A ceia, ela envolve compromisso, ela é central na vida do cristão. Então, na primeira parte dos versos do 17 até o 22, Paulo vai dizer de forma bem clara, pessoal, que ceia não pode ser relacionada com nada que envolva egoísmo e segregação. A ceia tem que ser algo que demonstra unidade, humildade e dependência da comunidade para com Cristo. Então, se a gente vê
muitas divisões e discrepâncias estavam acontecendo no meio da igreja, né? Eles celebravam a ceia de uma maneira diferente. Não é que nem nós aqui que temos os elementos, a gente partilha dos elementos e ceia juntos, né? A ceia para eles funcionava como uma espécie de refeição, mas ela tinha o mesmo propósito que nós temos hoje. Lembrar da obra de Cristo por cada um de nós na cruz. E o que acontecia? Cada um fazia como bem entendia. Alguns chegavam lá mais cedo para garantir a melhor parte, né? Alguns comiam demais, outros se embriagavam e deturpavam todo o propósito central que tinha aquela reunião e que havia sido transmitido desde lá de o princípio. A celebração, a ceia, né, os nossos momentos em comunidade, eles devem expressar o impacto que Cristo tem em nossas vidas. E qual impacto vocês acham que a igreja de Corinto estava demonstrando ao viver a ceia daquela forma? Totalmente negativo, né? Os caras olhavam para aquilo e pensavam, o que esses caras estão fazendo, né? Eles dizem que Jesus mudou a vida deles e quando eles se reúnem para estar celebrando o ápice disso, é essa bagunça que a gente vê aqui de fora. A ceia não é lugar de ostentar, não é lugar de se exibir, não é lugar de se empanturrar ou de envergonhar qualquer pessoa, assim como qualquer outro momento de comunhão do corpo, né? Quando estamos juntos como igreja, a gente tem que entender que o nosso intuito sempre vai ser glorificar a Cristo. As nossas reuniões, elas têm que expressar toda a glória para Cristo. Sempre que a gente for numa direção diferente dessa, a gente não vai estar agindo de acordo com a vontade de Deus. Então, por mais que a gente celebre a ceia de uma forma diferente, como os coríntios celebravam, a gente não pode deixar se cair em certos enganos. De que a ceia é algo banal, por exemplo. Ou de que a ceia é algo simples. Ou de que a ceia é algo que não tem impacto direto nas nossas vidas. Pelo contrário. A ceia é o celebrarmos juntos, o sermos de Cristo e esperarmos que Ele venha. É o lembrarmos do sacrifício do nosso Senhor e declararmos a dependência e confiança que a gente tem nele. Isso não é banal. Isso não é um rito vazio. A ceia não é algo que a gente tem que crer como um cartão de ponto. Que a cada 30 dias eu venho na aliança e tomo a ceia. Não. A ceia é um momento de séria reflexão, de sério autoavaliar-se. De parar para pensar de forma sincera e profunda se tenho vivido uma vida coerente com a mensagem do Evangelho e com o meu Senhor. A ceia deve ser entendida de acordo com essa natureza e com suas implicações práticas. Ao momento que a gente juntos aqui como igreja, pessoal, celebra o Cristo que é nosso Senhor, nós não podemos passar da porta e viver de maneira diferente. Nós não podemos vir ceia atrás de ceia, ignorando as mesmas dificuldades, as mesmas falhas de caráter, os mesmos desafios que a gente vai empurrando com a barriga. A ceia serve para termos momentos onde a gente pode entender como tem andado o nosso compromisso com Cristo, como tem andado nossa dependência de Cristo, como tem andado nossa fé em Cristo. Então, por isso que Paulo é tão firme em dizer para eles que eles têm que viver esse momento como igreja de maneira diferente, porque ele não é banal. E a partir do momento que, como igreja, nós e eles escolherem viver a ceia de maneira diferente, com uma postura de fé dependente de Cristo, que quer amadurecer, que quer crescer, a ceia, então, cumpre o seu propósito. Nos conduz a crescimento espiritual, nos conduz à dependência de Cristo, nos conduz a uma unidade que agrada a Deus. Como temos pensado quando fazemos parte da ceia? Como você chegou aqui hoje,
como você está em casa. A ceia te remete a essas coisas que a gente falou aqui agora, ao sacrifício de Cristo por ti, a dependência que a tua vida tem que ter dele, a esperança que o teu coração tem que depositar somente nele e a alegria por saber que isso é fruto de graça imerecida do amor de Deus. A ceia te remete a essas coisas? Ou ela é um dia diferente a cada 30 dias? Se não, pessoal, sempre é momento de a gente mudar. Eu confesso para vocês que no início da minha vida com Cristo eu não entendi o quão profunda era a ceia, o momento que a gente tinha de ceia na igreja. Hoje eu entendo o privilégio que é poder colocar o meu coração diante de Deus, entender que eu tenho muitas coisas para ajustar, mas ao mesmo tempo ter certeza de que Ele tem me ajudado nesse processo e de que eu posso ser parte disso até o dia em que Cristo volte. Sempre é momento de nos avaliarmos e escolhermos mudar por amor a Jesus. Só para a gente não se perder um pouco nas ideias, pessoal, porque eram 2 assuntos bem diferentes em um capítulo um pouco comprido, com base em 1 Coríntios 11, do 2 até o 34, a gente falou hoje sobre como o culto público, a celebração, né, e o momento de ceia que a gente tem como igreja, é uma oportunidade de a gente ser bom testemunho, expondo maturidade cristã através do nosso convívio como corpo, né? A gente entendeu que, por mais que hoje a questão não seja o véu e o cabelo em si, a gente tem sim questões a serem lidadas e tratadas da mesma forma. Sendo assim, a nossa liberdade pessoal não deve ser um empecilho no que diz respeito a gente exercer a nossa função como membro, parte ativa do corpo de Cristo. A gente deve sim celebrar a ceia do Senhor com compromisso, maturidade espiritual, expressando assim quem é Senhor sobre nós. Então, somos chamados a ser membros ativos, engajados, que não ocultam nem escondem o que é Cristo e o reino de Deus nas nossas vidas, pelo contrário, que se dispõe a ser instrumento para que isso seja exposto para a sociedade. E da mesma forma, encaramos com muita seriedade, compromisso e desafio o celebrarmos a ceia e o estarmos juntos para crescermos com o auxílio do nosso Senhor. Como isso impacta nossas vidas na prática? Acho que o primeiro desafio e impacto bem prático que esse trecho me traz à tona é que não tem como ser cristão de verdade sem viver de maneira comprometida com o Evangelho. A gente não pode viver alheio a isso. Se somos cristãos, isso não tem que acontecer só de forma nominal. A prática das nossas vidas tem que apontar para essa direção. Todo cristão, pessoal, tem que ser apto e deve se envolver de prática com o exercício de ministérios e no convívio com o corpo. Não existe cristão que vive isolado. A gente vê que todo o desafio que a palavra de Deus coloca, ela coloca para o povo de Deus. Não só para o indivíduo, mas para o indivíduo que está inserido no corpo. O cabeça é Cristo, né? Então a gente não está querendo impor regras vazias, mas nós queremos entender que todos colaborando, funcionando ajustados a Ele, exercendo o seu papel, vão estar cumprindo o desafio que a Bíblia nos coloca, né? Então, tudo isso é parte da nossa sujeição a Cristo, né? Não é por capricho pessoal ou por querer se achar, mas é porque Cristo é nosso Senhor, Ele que determina o que a gente faça. A ceia é uma ordenança do próprio Cristo para a igreja, né? Então, ela não é um encontro social, uma reunião de cada 30 dias, mas é algo que Cristo nos instruiu a fazer com um propósito claro. Lembrar do que Ele fez até o dia em que Ele vem. Ela deve ser celebrada com compromisso, alegria e quebrantamento, né? Nos comprometermos com o propagar e o defender a mensagem do Evangelho, alegres porque somos parte dessa transformação que Cristo gratuitamente proporciona às nossas vidas, entendendo que
devemos lutar enquanto for o momento. Não podemos esquecer também de que a igreja é o estandarte do reino de Deus na terra. Não podemos negligenciar a verdade. Não podemos viver de forma descompromissada com a verdade. Eu acho que essas são as grandes implicações que esse trecho traz para nós. Cristianismo não é algo banal, cristianismo não é algo nominal, bem pelo contrário, é radical e é íntimo, é para mais do que da boca para fora. Como a gente pode aplicar isso na prática? Eu acho que daqui a alguns minutos é o momento, né? Nós vamos estar celebrando a ceia juntos como igreja, que a gente faça parte desse momento de ceia lembrando dessas coisas. Não só agora, porque o estudo foi sobre ceia, mas pelo resto da nossa vida. Porque a gente tem o privilégio de poder entender o sentido do pãozinho e do suco de uva. De entender que Cristo, através de sua graça imensurável, escolheu abdicar de toda a sua glória, de todo o seu poder e majestade, vivendo como um de nós, trilhando todo o seu ministério até o madeiro, como um cordeiro, perfeito e inculpável, sofreu por nós, morreu por nós, venceu a morte por cada um de nós, para que pudéssemos ter esperança da sua volta e de vida eterna ao seu lado. Isso é a ceia para nós. Vamos orar, pessoal? Senhor Deus, somos muito gratos pelo privilégio que temos de poder conhecer a mensagem do Evangelho, de entender quem Cristo é e de aceitar Ele como Senhor das nossas vidas. Nos ajuda nesse desafio de viver uma vida sujeita ao nosso Senhor Jesus, Pai. Nos ajuda a viver esse desafio de não viver cristianismo da boca para fora, de não viver cristianismo nominal, mas de viver o verdadeiro cristianismo, Pai, que é dependente de Ti, que escolhe abdicar de preferências, de direitos, de liberdade, por entender que não somos nada sem Ti, que precisamos do Senhor e somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Trabalha nosso coração ao ponto, Deus, de que, como igreja, a gente sempre encare a ceia com compromisso, Pai. A gente sempre entenda que é privilégio e, ao mesmo tempo, é momento de nos ajustarmos à Tua vontade, que é expressa através da Tua palavra, Senhor. Cuida para que possamos ser filhos obedientes, que possamos honrar e engrandecer o Teu nome como corpo, Pai. E que, como aliança bíblica do bairro Pio X, possamos estar ajustados a Ti ao ponto de Te fazer conhecido para as pessoas que estão aí fora, Senhor. Nos ajuda nesse desafio, trabalha nos nossos corações conforme necessário, Senhor. É isso que a gente clama diante de Ti, Pai. No nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.